A gente enxerga valor aqui no empate nula do Milan. Por quê? Porque aqui pelo menos a gente está protegido caso seja empate. A Roma vem nessa crescentezinha, o Milan está até conquistando suas vitórias, mas não está mais naquele nível que mostrou em outros momentos da competição, como eu mencionei. Bom, a gente segue na Itália agora falando de um clássico, né? Milan e Roma. Né? Vamos colocar na tela as informações do jogo. Jogo bem interessante. O jogo vai ser domingo, tá? 4h45. Você que está com saudade aí do futebol domingo à tarde, né? Sem Brasileirão, tem esse jogo bem interessante aí para você poder acompanhar. 18ª rodada do Campeonato Italiano lá no San Siro, Matheus Montenegro. Joguinho capcioso, porque a Roma, ela não vive uma grande temporada, mas o momento recente, ele é interessante. Tá? Então, será que vai fazer dificuldade aí pro Milan? A equipe que vem no crescente, né, nas últimas temporadas. Vem bem o Milan, conquistou grandes vitórias nessa temporada. A gente vai detalhar melhor agora no nosso aplicativo do Game Arena. Inclusive, o momento recente da Roma, ele é até melhor que o do Milan. Porém, quando a gente puxa a tabela de classificação, a gente observa que é uma diferença aí de, assim, 2 posições, pode até dizer, nem tá tão longe assim. Mas são 7 pontos de diferença e o Milan ainda tem um jogo a menos em relação à Roma. Então, assim, o campeonato italiano, ele tá uma discrepância muito grande ali do 8º para cima, parece que está bem definido os times que vão brigar por competições europeias, e ali quando você bota para baixo, já não colocaria muito no bolo. Acho que só a Roma tem um potencial esse é um jogo aí. Para Roma, se vencer, ele se até colocar entra, ali na né? briga, né? Porque ele diminui a distância para o Milan ali para 4 pontos, né? Ainda fica ali numa situação que dá para alcançar, né? Vai ter o segundo turno todo pela frente. É um jogo importante para a Roma. Começou muito mal, né? Aparentemente está acordando meio tarde, né? Para Liga dos Campeões, por exemplo, né? Acho que fica meio inviável, mais ali tentar brigar por uma Liga Europa, uma Conference League nessa altura do campeonato, e o Milan que também precisa pontuar, né? Porque ele já está começando a se distanciar do pelotão ali do G4, né? Que começa com a Lazio, então é um jogo importante. A distância para a Lazio já é de 8 pontos do Milan. É verdade que tem esse jogo a menos, mas ainda assim é muita coisa, né? Isso. Vamos para os confrontos recentes, né? Porque o Milan deu algumas vaciladas, até venceu o Hellas Verona fora de casa por 1-0, mas empatou em casa com o Genoa, né? Um resultado aí que acabou 2 pontos perdidos que podem fazer muita falta lá na frente. Pois é, 0-0 só ali contra o Genoa, a gente teve uma vitória contra o Estrela Vermelha por 2-1, perdeu de 2-1 da Atalanta. É um time que vem sofrendo muitos gols, velho, com exceção desse jogo, mas também levar gol em casa. Ele não levou gol nesses 2 últimos jogos, mas foram adversários bem abaixo da média. Ele leva gol em casa do Estrela Vermelha, levou 2 ali da Atalanta, até ok, mas sofreu do Sassuolo também, até mesmo quando goleou, né? Cara, esse recorte recente do Milan, ele não vem apresentando assim, o mesmo ímpeto que aparecia ali nas partidas no início, ou em outros momentos ao longo da temporada. Não vou dizer especificamente no início, porque teve um grande jogo, digamos ali que foi no meio da temporada até aqui, quando venceu o Real Madrid, por exemplo, no Santiago Bernabéu, pela Champions League. Teve vitória também contra a Inter de Milão, clássico pela Série A italiana. Eu acredito que o momento do Milan ele não é tão bom como foi outrora aí ao longo da temporada. Agora, a Roma, essa vem um pouquinho mais empolgada, né? Vem de um 5-0 contra o Parma, antes disso 4-1 contra a Sampdoria ali pela Taça da Itália, se classificou. Havia perdido para o Como por 2-0, é bem verdade, mas venceu na Liga Europa 3-0 Braga, 4-1 Lecce, e eu digo assim, por quê? O momento antes disso era horripilante. A Roma ela vinha na sequência de jogos sem vencer, surreal. Perdeu em casa para a Atalanta, 2-1 com o Tottenham, perdeu para o Napoli, perdeu para o Bolonha, empatou com o Union Saint-Gilloise, perdeu para o Hellas Verona. Então, assim, vivia um momento de 5 jogos seguidos sem vencer, até partidas ali do campeonato italiano, né, que tinha que ganhar, acabou perdendo. Então, vem numa crescente aqui da Roma. Muito bem, agora o momento Bet Nacional na tela, jogo difícil, né, para apostar no resultado final, apesar eu acho que o Milan realmente tem um favoritismo, mas a Roma vem bem, né? Então velho, assim, a grande questão é que a odd do Milan tá muito boa. As 2 odds também altas. O custo-benefício aí do Milan, ele tá bem bom. Ao meu ver, tem um time melhor. Mas, assim, como o Milan ele deu essa quedinha recentemente, eu acho que na vitória seca é demais. Agora, a odd da vitória, ela tá tão alta que, ao meu ver, a gente enxerga valor aqui no empate nula do Milan. Por quê? Porque aqui, pelo menos, a gente tá protegido caso seja empate. A Roma vem nessa crescentezinha, o Milan tá até conquistando suas vitórias, mas não tá mais naquele nível que mostrou em outros momentos da competição, como eu mencionei. Então aqui, pelo menos, a gente se protege no empate. É uma odd mais baixa, obviamente, do que a vitória seca, mas eu acho que a gente fica mais seguro. Porque aqui a gente só vai perder dinheiro se a Roma vencer. Aí eu já acho que é demais. Mesmo que esse momento recente da Roma tenha dado uma melhorada, ele ainda não se provou contra adversários mais fortes, ainda mais fora de casa, contra o Milan. Então, empate anula do Milan, ao meu ver, ótima pedida para esse confronto. Bem, então 50 aí no empate anula do Milan, né? Se a gente só dá a rédea aí, se a Roma vencer aí fora de casa o Milan, nossa dica aí para esse confronto no Campeonato Italiano.